Olá, eu sou a professora Rosale de Matos Souza, professora adjunta da Unirio. Estamos aqui no 10º Seminário Hispano-Brasileiro de Pesquisa, Informação, Documentação e Sociedade. A nossa temática é Políticas Arquivísticas de Acesso à Informação, Governo Digital e Lei de Proteção de Dados Abertos, os Direitos Humanos e o Exercício da Cidadania. Então, este trabalho tem como objetivo analisar as políticas arquivísticas de acesso à informação, o governo digital, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e, por extensão, a eficiência governamental, a inviolabilidade de dados e imagem, honra, privacidade, invasão de dados pessoais e seus impactos nos direitos humanos e cidadania. Como metodologia teórica, nós temos o método bibliográfico qualitativo sobre políticas públicas arquivísticas e normativas legais. Então, para Aristóteles, a política somente é exercida no convívio social e perseguindo o bem comum. Também representa a ética com a ação. Conforme Norberto Bobbio, citado por Ribeiro, o poder político, por sua vez, diz respeito ao poder que um homem exerce sobre o outro. Entende-se por políticas públicas arquivísticas o conjunto de premissas, decisões e ações que contemplam os diversos aspectos relativos à produção, o uso e a preservação da informação arquivística de natureza pública e privada. Um fato muito frequente é confundir legislação arquivística com política arquivística, segundo Jardim, 2006. Então, é preciso ter demandas na sociedade para se ter uma política pública, em particular uma política pública arquivística. Então, a política pública arquivística institucional serve para estabelecer os principais princípios norteadores de programas, projetos, padrões e normas, ações e objetivos a serem seguidos pelas instituições. Todos os atores envolvidos na política arquivística são importantes para a sua consolidação. As atividades arquivísticas, os arquivos centrais, protocolos e lugares de memória são importantes para a administração, o acesso à informação, o processo decisório eficiente de forma precisa e em curto espaço de tempo. Entre estas questões, destacam-se a implantação e implementação da gestão de documentos, o estabelecimento com outras políticas públicas, tais como aquelas educacionais, tecnológicas e digitais e de dados abertos, transparência passiva e ativa. A política arquivística também deve ter a participação do controle, avaliação e retroalimentação da sociedade civil, promovendo a prestação de contas, accountability, segundo Souza, 2021. A Declaração Universal dos Direitos Humanos veio depois da Segunda Grande Guerra Mundial, através da Organização das Nações Unidas, em 1948, sendo o seu artigo 19º bem importante para o nosso propósito, que diz que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Sendo a cidadania também um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção, no usufruto de seus espaços, na posição em poder, nele intervir e transformá-lo. Segundo Brasil Escola, 2021. Na Constituição Brasileira, no título dos Direitos e Garantias Fundamentais, no inciso 33º, nós temos: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Vide também Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação de 2011.
Então, nessa lei de acesso à informação, houve uma mudança de paradigma, o sigilo passa a ser exceção, a transparência passiva e ativa, a ativa com a disponibilização da informação de forma espontânea, divulgação por meio da internet e outras mídias. A passiva é o que depende das demandas dos cidadãos, envolvendo períodos determinados de recursos e instâncias recursais, caso não sejam atendidos. Os graus de sigilo dos documentos: ultra secreto 25 anos, secreto 15 anos, reservado 5 anos. Existe um conflito entre acesso à informação e privacidade, mas também existem itens que são complementares. No governo digital, a Lei 14.129, de 29 de março de 2021, no artigo 1º, dispõe sobre os princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão. Artigo 3º. São princípios e diretrizes do governo digital e da eficiência pública. No capítulo 2, da digitalização da administração pública e da prestação digital de serviços públicos, e no artigo 7º, os documentos e os atos processuais serão válidos em meio digital mediante o uso de assinatura eletrônica, desde que respeitados os parâmetros de autenticidade. Existem artigos da lei que envolvem questões diretamente arquivísticas, uma que fala sobre o acesso à íntegra do processo para a vista pessoal do interessado, que poderá ocorrer por intermédio da disponibilização do sistema informatizado. E também no artigo 10º, a classificação da informação quanto aos graus de sigilo e a possibilidade de limitação do acesso aos servidores autorizados. Ver também Lei 12.527, 18 de novembro de 2011. Tem mais artigos da lei também que envolvem questões arquivísticas, como o artigo 11, os documentos nato digitais assinados eletronicamente, o artigo 12, o formato e o armazenamento dos documentos digitais deverão garantir o acesso e a preservação das informações, nos termos da legislação arquivística nacional, e artigo 13, a guarda dos documentos digitais dos processos administrativos eletrônicos, considerados de valor permanente, deverá estar de acordo com as normas previstas pela instituição arquivística pública responsável por sua custódia. Então, na seção 2 do governo digital, na seção 3 das redes de conhecimento, destaca-se aqui o compartilhamento de informações, né? A prestação digital de serviços públicos por meio das tecnologias de amplo acesso pela população, inclusive de baixa renda, ou de residência em áreas rurais isoladas, e também prospectar novas tecnologias para facilitar a prestação de serviços públicos disponibilizados em meio digital. Também destacamos aqui a Base Nacional de Serviços Públicos e as plataformas de governo digital. O número suficiente para identificação, que vão levar em consideração o cadastro de pessoas físicas, ou CPF, e o número do CNPJ para pessoas jurídicas. Os documentos que poderão ser expedidos em meio digital, tais como Cartão Nacional de Saúde, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação, Certificado Militar, etc. O capítulo 4 do Governo como Plataforma, qualquer informação de transparência ativa são de livre utilização pela sociedade, o respeito à privacidade dos dados pessoais e dos dados sensíveis, o intercâmbio de dados entre órgãos e entidades dos diferentes poderes e esferas da federação. A interoperabilidade de dados entre órgãos públicos, né, de acordo com a Lei 13.709, da governança e da gestão de riscos e do controle e da auditoria,
né? Caberá à autoridade competente dos órgãos referidos no artigo 2º desta lei observar as normas e os procedimentos específicos aplicáveis. E também pela sociedade, né? Essa fiscalização. A metodologia empírica está se levando em consideração a ambientação da Universidade Federal Fluminense e também de outras instituições públicas federais. Levando em consideração o conceito, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, no tratamento de dados pessoais disposto em meio físico ou digital, no tratamento de dados, desde a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, até a difusão. Se houver possibilidade de vazamento de dados pessoais, né, se deve evitar colocar os dados do CPF do estudante, por exemplo, e preferir colocar a matrícula, o número de matrícula, levando-se em consideração com os conhecimentos básicos da LGPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o dado pessoal, os dados de pessoas sensíveis, como, no caso de dados pessoais, o e-mail, endereço, identidade, CPF, data de localização, endereço de IP, e os dados pessoais sensíveis, são aqueles que, se expostos ou compartilhados, podem causar impacto na vida pessoal, tais como questões raciais ou étnicas, convicções religiosas, opiniões políticas, filosóficas, de sindicato, etc. O titular, que é o dono dos dados pessoais, o vazamento de dados, situações acidentais ou ilícitas de acesso não autorizados a dados pessoais, os principais atores, que são o controlador, o operador e o encarregado. E aqui as considerações finais. As normativas legais se complementam, possibilitando o acesso à informação, procurando proteger os dados pessoais, principalmente aqueles sensíveis. Atualmente, apesar de algumas adversidades, mas ainda prevalece que o sigilo deve ser exceção, conforme a Lei de Acesso à Informação. O governo digital é um avanço para as políticas públicas no sentido de facilitar os serviços públicos aos cidadãos. A Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados dependem de uma boa gestão de documentos e de políticas públicas arquivísticas em todas as esferas de poder, seja federal, estadual ou municipal. O poder no Estado democrático deve ser emanado do povo, que pode fiscalizar e acompanhar o governo por meio dos processos de transparência ativa e passiva, conforme trata na Lei de Acesso à Informação. A LGPD deve impedir a evasão ou má utilização de dados dos cidadãos. Os cidadãos hoje podem e devem cobrar a prestação de contas do governo, accountability e governança, interferindo no jogo do poder político e social. Aqui nós temos as referências. Obrigada.